também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças paz. Graças paz. Amém. Vamos dar um amém com força. Pode até chover e eu não ver o sol, mas acima das nuvens eu sei que Deus está. Isso é uma certeza que todo crente deve ter no seu coração. Que Deus, Ele olha por todos nós. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura de um texto bem conhecido. Já foi título de novela, de filme. Todos aqui vão se lembrar quando eu falar. Nós vamos trabalhar hoje um texto que fala sobre a Torre de Babel. Todo mundo sabe dessa história? Sim ou não? História muito conhecida, né? E aí a gente vai ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Todos acharam? Gênesis capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem,
e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Eia, descemos e confundamos ali as suas línguas, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui aprendendo, Pai, mais de Ti. Que o Teu nome cresça e o meu nome venha a diminuir, Pai. E que todas as verdades ao qual o Senhor quer transmitir para os Teus santos, elas entrem no coração de cada um. E que ao ouvir, Pai, as Tuas palavras, cada um de nós saiamos aqui mais praticantes e não apenas ouvintes. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor faz e o que o Senhor ainda irá fazer no meio do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu tinha falado, esse texto é muito conhecido. Esse texto já foi título de novela, já foi título de filme. Esse texto é um texto que fala muito sobre essa confusão das línguas. E aí nós vamos ver o que podemos aplicar na nossa vida através desse texto. Isso é algo muito importante, porque às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma superficial, que faz com que eu passe por esse texto e diga assim: esse texto não serviu para mim. Eu não estou edificando nenhuma torre alta. Eu não sei falar várias línguas, eu só sei falar mal o português. E olhe lá. O que é que esse texto tem para falar no meu coração? E é por isso que devemos cada vez mais estar atento a tudo que Deus faz com que nós venhamos a entender essas palavras. Então, deixe seu ouvido bem aberto, preste bem atenção em tudo o que essa palavra vai dizer a você hoje. Amém? Queridos, o verso 1 tem uma característica bem interessante, que ele diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Em 2018, foi lançado um artigo científico que dizia que das 7.100 línguas, entre línguas, idiomas e dialetos, que existem no mundo, todas essas línguas derivavam de uma só. Isso em 2018 foi descoberto. Um artigo científico foi publicado. Porém, meu irmão, a Bíblia, ela já nos dizia isso há muito tempo. Há muito tempo a Bíblia nos diz coisas que hoje para a ciência é novidade. Estávamos falando aqui com os jovens a respeito de que em meados dos séculos 14 e século 15, acreditava-se que a Terra era como? Quadrada. E aí um certo historiador, navegador, Fernão Magalhães, ele navegou sobre todo o globo e ele descobriu que a Terra era redonda. Mas Isaías, há mais de 3.000 anos, desde Magalhães para lá, ele já dizia que Deus, o Todo-Poderoso, está em sua glória, sentado sobre o globo da terra.
Então, o que eu quero trazer para você é que você tenha mais confiança na palavra de Deus. Porque nós acreditamos em tudo o que se diz ciência, mas não acreditamos na verdadeira palavra de Deus. Nós acreditamos que em meio a essa pandemia, a vacina vai nos salvar. Mas nós não acreditamos quando Cristo diz que eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tema, não te assombre, eu sou teu Deus, eu te pego pela mão, te guardo na sombra do meu poder. Meus amados, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ela está falando com você nesse momento. Creia que mesmo que você não veja o sol, que mesmo que você não veja a chuva, acima das nuvens, Deus está. E Ele está velando por você, Ele está guardando você, Ele está dizendo: filhinho, eu estou contigo. Nós acreditamos em qualquer coisa que aparece na televisão, que aparece na internet, mas às vezes a gente não acredita nas promessas que Deus tem. Nós cantamos aqui: posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Você acredita nisso mesmo, meu irmão? Você acredita nisso, meu irmão? Temos cada vez mais de acreditar. Nós temos cada vez mais de viver tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que lemos, tudo aquilo ao qual Deus lança para cada um de nós. Porque mais uma vez a Bíblia venceu nessa disputa, que eu acho que não existe uma disputa entre ciência e fé. Eu sempre digo que a ciência bem aplicada e a fé bem delineada, elas se ajudam. Então que nesse primeiro momento você acredite de fato que tudo o que tem aqui nesse livro da capa preta, esses 66 capítulos, é para você, amém? Só que em meio a esse versículo primeiro, nós temos um problema que precisamos resolver. Porque o versículo primeiro ele diz que todo o povo era de uma só língua, era só uma fala. Já imaginou se hoje o povo fosse de uma só fala? Nós não precisaríamos mais traduzir as Bíblias, porque todos falavam o mesmo idioma. Não é verdade? Mas por conta de uma situação que o ser humano criou, nós temos um grande problema. Desses 7.100 idiomas, apenas 700 têm a Bíblia traduzida em sua própria língua. Nós estamos com um déficit aí de mais de 6.000 idiomas. E eu queria que, de fato, você que estuda linguística, dissesse assim: eu quero traduzir a Bíblia para um idioma não alcançado. Sabe por quê? Essa bronca é nossa. Quem criou foi quem? Nós. Deus colocou o homem e deu uma direção ao homem, e o homem se desviou dessa direção, e hoje nós temos 7.100 problemas para resolver. Então, meu amado, creia que cada um de nós temos um papel designado por Deus. Talvez o seu papel, enquanto jovem, falar para os jovens, né? Quem sabe não é aprender um idioma desse, traduzir a Bíblia para outras pessoas. Aí você pode dizer: mas a Bíblia lá no interior, onde a gente vai levar esses exemplares de Bíblia, aconteceu um fato bem interessante. Nós levamos algumas Bíblias para lá, Bíblias já usadas. Uma irmã da igreja de Cuide de Rebouças, a irmã Valdeirês, consertou as Bíblias, e aí ela doou, e eu levei para lá, e quando chegou lá, eu chamei o missionário Edson, e disse: Edson, vai distribuindo essas Bíblias. Ele disse: mas agora, eu digo, tem um bocado de gente aí que não tem Bíblia. E aí ele chegou com uma Bíblia para uma senhora,
essa senhora beijou tanto essa Bíblia que parecia que ela estava beijando um filho. Ela levantou essa Bíblia para o céu e disse: glória a Deus por ter recebido a palavra dele. Já imaginou você levando essa alegria para outras pessoas? Então, esse primeiro momento, ele fala da minha responsabilidade enquanto cristão, de levar a palavra de Deus para outras pessoas. E ele fala da responsabilidade de eu crer que de fato é isso que Cristo quer para a minha vida. Porque nós vimos que essa palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medula. E ela está falando ao seu coração nesse momento. Deixe Deus lhe usar. Deixe Deus lhe usar para a glória dele. Amém? Está muito fraco. Amém? Amém? Amém. Dando continuidade, nós temos do verso 2 até o verso 4. Eu não vou ler de novo porque eu já li. E o irmão faça a leitura devocional em casa em cima desse texto. Nós temos 3 situações do verso 2 até o verso 4 que elas ainda hoje elas estão entranhadas na humanidade. Desde esse relato da Torre de Babel até aqui, 3 situações que vemos nesses versículos de 2 a 4, eles ainda se encontram no meio da nossa sociedade. Sabe qual é a primeira situação que nós vemos aqui? É a desobediência. Tem desobediência nos dias atuais? Tem ou não? Tem. Mas na igreja não tem não, né? Tem? Pois é. É lamentável, a começar de mim. Meus amados, no versículo 4, no final do versículo 4, eles dizem que eles irão fazer a torre para eles não serem espalhados. O povo, ele tinha recebido uma ordenança de Deus logo após o dilúvio, no capítulo 9 desse mesmo livro de Gênesis, onde Deus diz que eles multipliquem-se, habitem sobre toda a terra. Sobre todo aquele lugar que Deus deu para eles. Mas só o que eles fizeram? Eles se juntaram, ficaram num lugarzinho bem aconchegante, bem tranquilo, bem favorável, e aí eles foram multiplicando, mas sem sair dali. Eles desobedeceram a ordem que Deus deu a ele. E aí uma alusão que eu faço para nós, enquanto igreja, será que não estamos fazendo o mesmo? Deus nos deu uma ordenança que foi: ide por todo mundo. Está muito fraco, vamos retornar. Ide por todo mundo. Muito bem. Batizando do Filho. E eis que estarei convosco. Temos feito isso? Nós vemos algo, como eu falei, que está impregnado na nossa sociedade, infelizmente. Hoje nós nos contentamos em estar juntos, em um só lugar, sentados e satisfeitos. Onde a palavra de Deus nos diz totalmente o contrário. As pessoas aqui na Torre de Babel, elas foram disseminadas por conta disso. De semelhante modo, os discípulos, quando estavam lá em Jerusalém, após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, eles estavam bem localizados, o povo estava crescendo, a igreja estava massa, o louvor estava bacana, a pregação chega arrepiava. Mas não foi para isso que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou para fazer discípulo. Deus lhe chamou para levar essa maravilha de evangelho que arde no seu peito para outras pessoas. E aí os discípulos de Jerusalém precisaram ser afugentados, perseguidos, humilhados, para que depois eles viessem a se espalhar.
Meus amados, nós precisamos de fato entender a missão ao qual Deus colocou na nossa vida. Deus não lhe chamou para continuar sentado como estamos. Precisamos de fato entender e deixar de desobedecer a palavra de Deus. Mas, meu irmão, ide por todo o mundo. A África é muito longe. Eu sempre falo aqui, às vezes a África é o nosso vizinho que está na frente. É aquele vizinho que precisa que você fale de Deus para ele. Mas ele precisa não que você chegue na porta dele e abra a Bíblia e leia o Salmo 91. Não que você pegue o seu som, aponte para a casa dele e ligue lá no volume 200 para ele escutar aquele louvor maravilhoso. Não, ele precisa que Deus seja glorificado através da sua vida. E aí sim, nós vamos estar cumprindo essa grande comissão. E aí sim, nós vamos estar obedecendo a palavra de Deus. É quando Cristo de fato se manifestar nas nossas vidas e esse brilho vier a clarear outras pessoas, que vamos estar cumprindo essa grande comissão. É isso que o mundo espera de nós. É isso que Deus esperava do povo aqui na Torre de Babel. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Mas eu creio que nós queremos voltar ao início de tudo. Encontrarmos com o nosso Deus. Caminhar como Ele caminhava com Adão. Nós queremos voltar a ter de fato essa chama do primeiro amor. Amém, meus irmãos? Será que esse é o nosso desejo verdadeiro? Que nós venhamos cada vez mais a buscar a presença do Senhor. Queridos, a segunda coisa que nós observamos nesse trecho que vai do versículo 2 até o versículo 4, é que, infelizmente, nós queremos chegar aos céus pela força das nossas mãos. O povo, ele queria fazer uma torre bem alta para que eles chegassem ao céu, para que por as suas obras eles chegassem até o trono da graça de Deus. Meus amados, não é porque nós frequentamos um culto, não é porque nós evangelizamos, não é porque nós fazemos discípulo, não é porque nós vamos para viagens missionárias, não é porque nós louvamos, não é porque nós pregamos, não é porque dizimamos que vamos para o céu. Nós vamos para o céu porque o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue por cada um de nós. Nós vamos para o céu porque o preço do pecado, ele foi pago na cruz. Nós vamos para o céu porque pregos de mais de 15 centímetros atravessaram as mãos do nosso Senhor. Nós vamos para o céu porque foi colocada uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Nós vamos para o céu porque ele carregou cerca de 35 quilos nas costas durante um período bem distante. Nós vamos para o céu porque ele passou 3 horas cravado lá na cruz por cada um de nós. É por isso que nós vamos para o céu. E é por Ele que nós fazemos as demais coisas. Nós não podemos inverter a situação. Eu não faço para ir, eu faço porque eu já estou lá, porque o preço foi pago. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, diz que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não imitar Ele. Ninguém vai ao Pai se não se humilhar como se Ele se humilhou. Ninguém vai ao Pai se não orar como Ele orou. Ninguém vai ao Pai se não discipular como Ele discipulou. Ninguém vai ao Pai se não amar como Ele amou. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós temos um exemplo a seguir. E esse exemplo não sou eu, porque eu sou falho. Eu sou um dos piores que tem aqui, se não for o pior.
mas eu sei em quem tenho crido, e sou bem certo que Ele é poderoso, e que guarda o meu tesouro até o dia final. Então que nós venhamos a chegarmos ao céu através de Cristo Jesus, e não através das obras que nós venhamos a fazer. As nossas obras são consequência de um coração contrito e quebrantado. É por isso que Deus não rejeita. Amém, meus amados? Dando continuidade, a terceira situação que nós vemos no trecho 2 até o versículo 4 é que nós precisamos usar as nossas habilidades para a glória de Deus. Esses homens, eles usaram todas as suas habilidades, todo o seu empenho, para que Ele tivesse um nome que fosse exaltado. E aí, é uma pergunta que eu faço a você: em que você tem usado a habilidade que Deus lhe deu? É para a sua glória ou é para a glória de Deus? Eu vejo muitos jovens que estão aí terminando o ensino médio e vão entrar na universidade, e às vezes eu pergunto: você vai entrar na universidade para quê? Para ser um bom profissional, para ter um apartamento, para ter dinheiro, para dar condição melhor aos meus pais, para ter um casamento próspero, para ter uma família, para ter filhos, para envelhecer e ter uma morte bem bacana lá aos meus 90 anos. Aí você pode perguntar: mas qual é o problema disso? Problema nenhum. Apenas é onde está a glória de Deus no meio desse assunto. Se você vai ser um engenheiro, você tem que ser um engenheiro para a glória de Deus. Quando as pessoas olharem aquele prédio, eles vão dizer: rapaz, que prédio extraordinário. Foi o irmão Orandi que fez. Mas por que o irmão Orandi fez assim e os outros fazem tudo ao contrário? É porque o irmão Orandi é um servo do Senhor. As nossas habilidades nós temos que colocar no altar do Senhor. Temos muitas pessoas hoje que necessitam, às vezes, de uma habilidade que o irmão tem. Os garotos aqui que estão aplicando o curso de violão, eles estão usando a habilidade que Deus deu a eles para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, Juan. Que Deus abençoe você, Paulo. Que vocês continuem nessa pegada. E vocês continuem firmes nisso. Mas quantos aqui não têm habilidades que podem ser usadas para a glória de Deus? Quantos aqui não podem ajudar aqueles que necessitam de alguma demanda ao qual você conhece? Para quem você tem usado o seu talento e o seu dom? Será que você tem enterrado tudo aquilo que Deus deu para você? Se você é um bom eletricista, como eu digo sempre ao irmão Orandi, use a sua eletricidade para a glória de Deus. Se você é um bom cozinheiro, como o irmão Manuel, faz um manguzá aí que é show de bola. Quem quiser manguzá, fale com o irmão Manuel. Quem quiser uma gelatina gostosinha, fale com a irmã Gidiene. Mas esses talentos têm que ser usados para a glória de Deus. Deus, ele tem que ser exaltado, porque tudo é dele, por ele e precisa ser para ele. Então nós vemos essas três situações desde tempos antigos: um povo desobediente, um povo que só pensa em si e um povo que faz tudo para a sua glória. Primeiro eu, segundo eu, terceiro, quarto, quinto eu. Então, meus amados, Deus está falando a você nesse momento: eu quero lhe usar. Me obedeça. Use tudo o que você tem para a minha glória. Ah, não sabe como fazer? Pergunte. Chegue para quem estiver aqui na frente. Diz: meu irmão, eu sei apertar parafuso. Como é que isso pode ajudar para a glória de Deus? Eu digo: venha cá. Balance aí uma alça desse banco. Está bem molinha.
Esse banco é preso com o quê? Com o quê? Achamos o dom do irmão. Ele vai apertar esses bancos aqui todinho junto comigo. Não há habilidade inútil e pequena para a glória de Deus. Você só precisa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus amados? Dando continuidade, chegamos no verso 5, que diz o seguinte: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Meus amados, Deus, Ele é maravilhoso, porque Deus nos criou e continua cuidando de cada um de nós. Deus desceu do trono da sua glória para ver o que o homem estava fazendo. Às vezes, nos seus momentos a sós, você pode crer ou pensar que Deus não está com você, mas Ele está do teu lado. Nos momentos ao qual você pode pensar que tudo deu errado, que já acabou, que não tem mais saída. Mas Deus, Ele diz assim a você: seja forte, corajoso, nada de desânimo, não fique com medo, lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde você estiver. Deus está ao seu lado. Diga amém. Deus, Ele permanece próximo de você. Eu disse ontem aqui aos jovens, um texto que se encontra lá em Isaías, ele é bem conhecido, e diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? E aí eu disse às irmãs aqui, que as que são mãe vão entender bem o que eu estou dizendo. A mãe, ela pode matar, jogar fora, doar, fazer o que for, mas ela não esquece do filho que ela amamentou. Porém, se essa mãe vier a se esquecer, o Deus Todo-Poderoso não se esquece de você, porque Ele tem o teu nome gravado na palma da sua mão. Isso é muito importante, meu irmão. Sabe por quê? Na palma da minha mão eu só escrevo o que eu não quero esquecer. Olha, eu escrevi algo na palma da minha mão que para mim foi muito importante, e eu precisava relatar aqui para vocês, e eu não queria esquecer. Foi por isso que eu coloquei na palma da minha mão. Mesmo assim, é o Deus Todo-Poderoso. Ele não esquece de você, Ele não te abandonou, Ele não está longe de você. Precisa apenas de fato você se aproximar dEle. Existe uma história que um filho perguntou ao pai de que tamanho era Deus. E aí o pai olhou para o céu, estava passando um avião, ele disse: filho, Deus é daquele tamanho. E aí o filho disse: mas papai, Deus é muito pequenininho. Daquele tamanho? Disse: é muito pequeno. Ele disse: está certo. No mesmo dia, o pai levou o filho num aeroporto, e lá tinha aqueles Boeing gigantescos, acho que da metade dessa rua. E aí o pai chegou para o filho e disse: filho, olha Deus aí. Ele disse: como assim, papai? Ele estava tão pequenininho e agora ele está bem grandão. Aí o pai disse: é porque você estava distante dele. Quando você está próximo de Deus, de fato você sabe qual é o tamanho que Ele é, qual é a magnitude do seu poder. Então creia que da mesma forma que Deus desceu para ver a situação dessa cidade, Ele desce para ver a sua situação, Ele desce para ver a sua aflição, Ele desce para ver o seu choro, Ele desce para ver o seu pranto, Ele desce para compartilhar a sua alegria, Ele desce para compartilhar a sua tristeza, porque Ele disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. No versículo 6, nós vamos ver algo bem interessante, que é a importância da união. A
a importância da união. O versículo 6 ele diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o começo a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Veja quão poderosa é a união. Deus está dizendo que o povo estava tão unido que tudo o que eles pensassem em fazer, eles iriam conseguir. Você já imaginou? Deus dizer isso? E aí, se você estiver duvidando, é só você ler a sua Bíblia, no versículo 6. No final ele diz: e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Porém, meus amados, para nós que somos cristãos, a união sem Deus só dá em confusão. Sabe por quê? O Salmo 127, versículo 1 diz que: porém, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Não adianta nós estarmos unidos com propósitos diferentes. Nós estamos unidos aqui, né? Mas cada um tem um propósito diferente. Aqui pode ter gente que está aqui, mas não está vendo a hora de se levantar para ir embora. Isso é um propósito diferente. Aqui pode ter gente que está aqui, mas está pensando num problema que vai enfrentar amanhã. Isso é um propósito diferente. Tem gente que está aqui pensando em como vai se relacionar com outra pessoa para levar o Evangelho de Deus. Isso é uma proposta diferente. E quando essa união não está alinhada nos caminhos de Deus, a igreja, ela não faz o seu papel, que é ser bênção na comunidade. A igreja, ela não cumpre a sua missão aqui na terra, que é ajudar aqueles que passam necessidade. É por isso que nós vemos algumas igrejas decaindo cada vez mais. Algumas igrejas com seu público diminuindo cada vez mais, porque o povo está unido, mas Deus não está no meio do povo. E um fato que nós vemos de diferente a respeito da união está lá em Atos capítulo 2, versículo 44, que diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, e todos os dias Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Viu a diferença da união com Deus e da união sem Deus? Isso é muito importante, meu irmão, porque para a união ela ter Deus no meio, eu preciso me relacionar com o meu próximo. Eu preciso cada vez mais ter empatia pelo meu próximo. Falei sobre isso na quinta-feira aqui com os homens e as mulheres. Tem pessoas aqui na igreja, já estão há 20 anos, que vê o irmão há 20 anos, mas não sabe onde o irmão mora. Nunca visitou o irmão. Nunca perguntou se o irmão está bem. Essa é uma união sem Deus. Nós precisamos cada vez mais quebrar essa situação da Torre de Babel. Nós precisamos cada vez mais mudar os lugares onde sentamos nos bancos, para nos relacionarmos com outras pessoas. Às vezes a pessoa que está do seu lado, meu irmão, está pensando em se matar, e ela está esperando ouvir uma palavra sua, vinda da parte de Deus, mas você não se relaciona com ela. Às vezes uma pessoa que está do seu lado está com uma bênção para te dar, ela só precisa saber que você está desempregado e ela tem um emprego para lhe dar, mas às vezes você não se relaciona com ela e você perde a bênção. A união, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus.
E essa vontade de Deus só vai ser exercida na nossa vida quando nós nos relacionarmos uns com os outros. Como de fato nós deixarmos de dizer que somos família e viver realmente como uma família, importando uns com os outros, olhando no olho uns dos outros e dizendo: eu estou contigo, meu irmão. E quando essa pessoa ligar para você de 2 horas da manhã, você atender e dizer: diga lá, meu irmão, o que é que você está precisando? Essa é a união com Deus. Essa é a diferença que a igreja precisa fazer. E essa é a palavra que Deus está dizendo ao seu coração hoje, nesse exato momento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E finalizando, no versículo 7, a consequência da minha pessoa, colocar tudo isso que Deus está me ensinando de um ouvido para o outro, é eu viver confuso toda a minha vida. A consequência de eu não entender o que Deus quer na minha vida é confusão. É eu olhar para o céu e dizer: Senhor, por quê? Eu não estou entendendo nada que está se passando na minha vida. Eu trilhei caminhos corretos, sempre fui à igreja, sempre estava aos pés do Senhor. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Você só vai entender quando você de verdade estiver próximo do Senhor. Você só vai entender quando você usar aquele hino e chamar ele para dentro da sua casa, para verdadeiramente para dentro da sua vida. Aí você vai começar a entender. Foi assim que Asaf fez. Asaf, no capítulo 73 dos Salmos, ele disse que os pés dele quase se desviaram quando ele via a prosperidade dos ímpios. Ele começou a olhar tanto as adversidades da vida que os pés dele quase que se desviavam. Ele chegou a dizer que foi vão se purificar, foi vão guardar íntegro o seu coração, porque o justo prospera e ele não. Sabe quando foi que isso mudou? Asaf diz no versículo 14 do capítulo 73: foi quando eu entrei no teu santuário que eu entendi todas as coisas. Quer entender o que está se passando na sua vida? Chegue próximo de Deus. Quer entender tudo aquilo que vem acontecendo? Chegue próximo de Deus. Imite a Jesus Cristo. Saiba o que de fato Ele tem para você. E aí você vai entender todas as coisas. E aí você não vai ser confundido como esse povo que teve uma confusão generalizada. Queridos, eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e refletisse em tudo que Deus falou a você nesse momento. Deus falou a você que a palavra dele tem poder, que antes que os cientistas viessem a afirmar alguma coisa, ele já era. Ele diz que eu sou o que sou. Ele diz que a promessa que ele tem para a sua vida, ele vai cumprir. De mesma forma, Deus diz a você que você precisa obedecer cada vez mais, que você precisa crer que você vai chegar ao céu não pelas suas forças, e sim pelo amor de Jesus Cristo na sua vida. Que você precisa usar toda a sua habilidade, toda a sua força, todo o seu ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, faça tudo isso para a glória de Deus. Deus está falando a você, meu irmão, nesse momento, no fundo do seu coração, que Ele te criou e continua cuidando de você. Ele não te abandonou, você não está só, Ele está presente ao seu lado. Ele disse que você precisa estar unido com o seu irmão. Você precisa sentir
a dor do seu irmão. Você precisa sentir a alegria do seu irmão. E que cada vez mais você se aproxime dele. Que cada vez mais você se achegue aos pés dele. Que você faça como Maria, que se jogou aos pés do Senhor, enquanto a sua irmã estava atarefada de um lado para o outro, fazendo coisas. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés do Senhor Jesus. E nesse momento você reflita no amor de Deus para a sua vida. Medite na letra desse hino que vai ser cantado agora. Mantenha sua cabeça baixa, mantenha seus olhos fechados e apenas continue ouvindo o que Jesus está lhe falando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos que veio até aqui hoje com o intuito de trazer o culto deles, Pai, para Ti. Que esse culto tenha subido como um cheiro agradável, Pai, até as Tuas narinas. Que cada um aqui guarde essa palavra em seu coração para não pecar contra Ti. Que o Teu nome cresça e o nome de cada um que está nesse local diminua. E cada vez mais, Senhor, nós venhamos a sentir a certeza que o Senhor está do nosso lado. Que maior é os que estão conosco do que os que estão no mundo. Muito obrigado por todos aqueles livramentos ao qual o Senhor nos concedeu. Aquele que vimos e também aquele que não vimos, Pai. Muito obrigado por todas as famílias espalhadas por toda a face da terra. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão vendo este culto através desse equipamento de mídia. E todas aquelas que ainda verão, Pai. Muito obrigado. Nos dá uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém.